Ora, boa tarde a todos. Portanto, esta é mais uma sessão dos webinars que nós temos organizado sobre a proteção de dados. É mais um webinar, iniciativa do Data Knowledge Club, que conta com as presenças regulares do Alexandre Sousa Pinheiro da ASP, do Luís Filipe Antunes da Tech Privacy, eu próprio da LCG, conta com a parceria do Instituto de Inovação Legal e Tecnológica em Português e, em particular, nesta sessão, quisemos convidar e tivemos o gosto de que a Sara tenha aceito participar nesta nossa conversa. O tema desta vez é transferências internacionais, particularmente focado no Acórdão Schrems e no que, portanto, no Acórdão Schrems 2 e no que é que isto implica em termos da forma como as organizações têm que validar as transferências de dados, identificar como fazem, mapear e, obviamente, contextualizar a razão de licitude e de enquadramento para o fazer. Portanto, aqui, principalmente, os impactos consegue-se fazer uma leitura direta relativamente ao Privacy Shield, mas o impacto do Acórdão Schrems não se esgota no Privacy Shield. Aí tem realmente um impacto grande e pode-se até conseguir identificar que essa poderá ter sido uma das razões principais pelas quais foi considerado e está a ser tão badalado, mas na verdade vai reforçar um pouco aquilo que são as Standard Contractual Clauses, vai dar mais impacto e peso na análise do que é que são as derrogações possíveis e bem como considerar, ou pelo menos colocar em cima da mesa, a possibilidade de considerar as Corporate Binding Rules. Não vou alongar mais, até porque qualquer um dos presentes nesta chamada tem, obviamente, muito conteúdo para partilhar nesse sentido. Iria passar, como já é habitual, ao Alexandre, para um enquadramento do Acórdão Schrems e uma indicação do que é qual é que é o impacto de maior pendor que assistimos. Alexandre, por favor. Muito boa tarde a todos. Obrigado, Filipe. Boa tarde também ao Luís e à Sara. E vamos só introduzir o Acórdão Schrems 2. Portanto, isto é mesmo um tema de introdução. No que diz respeito às conclusões do Advogado-Geral, é usual na jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia existir uma coincidência entre aquilo que é proposto e aquilo que é depois decidido pelo Tribunal de Justiça. Neste caso não foi assim. Portanto, o Advogado-Geral indicou que não havia razão de ilicitude nas cláusulas contratuais gerais, mas no que diz respeito ao Privacy Shield, portanto à decisão Privacy Shield, que veio a ser decidida como inválida, o Tribunal acabou, ou melhor, o Advogado-Geral acabou por dizer que o Tribunal não devia pronunciar-se sobre este tema por razões técnico-processuais. O que nós vamos encontrar nesta decisão, do ponto de vista fático, é a transferência de dados que estão numa conta de Facebook do Sr. Schrems para os Estados Unidos, e aquilo que acaba por ser questionado é se nos Estados Unidos existe uma legislação que não ponha em causa os princípios de proteção adequada existentes na legislação europeia. Portanto, o que acaba por ser questionado é se através do Privacy Shield ou se através das Standard Contractual Clauses, se podemos chegar a uma decisão, ou melhor, a uma possibilidade de transferência que não afete aquilo que é substancialmente o princípio da proteção adequada dentro do direito europeu, portanto, tomando em consideração os artigos 7º, 8º e 47 da Carta e, hoje em dia, os artigos do Regulamento Geral de Proteção de Dados, portanto, 64 e seguintes, que tratam da matéria da transferência
de informação pessoal para os Estados Unidos. Ora bem, o que veio a concluir-se nesta decisão Schrems foi que estávamos perante um problema muito semelhante àquele que existiu no Acórdão Schrems I, em que o que se questiona não é o saber se há ou não cláusulas contratuais que sejam conformes com a legislação europeia. Portanto, aqui o Tribunal, quer o Advogado-Geral, quer o Tribunal de Justiça, concordam que não há razão para invocar a ilicitude, mas aquilo que se questiona é a decisão Privacy Shield, na medida em que, ao permitir que haja uma autoconexão das empresas norte-americanas às cláusulas inseridas dentro das FAQs, o que vai acontecer, portanto, um sistema de autovinculação, o que vai acontecer é que a legislação norte-americana, nomeadamente no que diz respeito a matérias de segurança e de defesa, não está em harmonia com a legislação da União Europeia, particularmente depois de acórdãos importantes como o Acórdão Digital Rights ou o Acórdão Teleesferis. Portanto, esses são dois dos elementos que estão aqui a ter que ser tomados em consideração. Dentro da legislação norte-americana, o que acaba por ser mais referenciado são as normas FISA e as normas de uma Executive Order que permite aos Estados Unidos um controle prévio, um controle que não necessita de qualquer espécie de intervenção, quer dos Estados europeus, quer dos particulares, cuja informação esteja a ser transmitida e que, atendendo a que varre esta informação, põe em causa o que consta do direito europeu. Por outro lado, questionava-se aqui neste Acórdão Schrems o saber se existia ou não a possibilidade de o Tribunal, ou melhor, de ser aplicável o artigo 2º quanto às exceções à aplicação do RGPD, por se tratar de uma aplicação subsequente em matéria de segurança, no caso dos Estados Unidos. Ora bem, o que o Tribunal vem referir é que o artigo 2º e as suas exceções não são aplicáveis quando existe uma intervenção posterior por parte do órgão, ou melhor, por parte do Estado, que recebe esta informação. O Acórdão Schrems I termina com a referência a que deve existir da parte das autoridades de controle, portanto há aqui um papel muito importante das autoridades de controle, a possibilidade de fiscalizar cláusulas contratuais e mesmo aqui é admitida a possibilidade de fiscalizar uma decisão da Comissão que possa contraditar o regulamento no que diz respeito às regras sobre a transferência de dados para os Estados Unidos, aqui para os Estados Unidos ou para qualquer Estado, mas isso é qualquer coisa que é
sustentado em Schrems I e também em Schrems II, e faz-se um apelo ao artigo, à possibilidade de não existir vazio jurídico. Portanto, após esta decisão, o que veio dizer-se foi que não existia qualquer vacácio, portanto ela era de imediato aplicável, mas era possível aplicá-la de imediato porque tínhamos as derrogações do artigo 49, no artigo 49 do regulamento. Só que estas derrogações, evidentemente, que valem para situações menores, quer dizer, não valem para um preenchimento integral daquilo que era a transmissão de dados para os Estados Unidos. Portanto, nós temos aqui um sistema de derrogações para situações excepcionais. Eu abro uma exceção, no entanto, por interpretação, e não é essa a posição do Comitê, nem é essa a posição da Comissão Portuguesa, mas há aqui um elemento que eu vejo como relevante, que nas exceções se refere à transferência de dados por razões de interesse público, no artigo 49, número 1, a linha D. Portanto, o artigo 49, número 1, a linha D, do regulamento aponta para a possibilidade de transferências por importantes razões de interesse público. Ora, estas importantes razões de interesse público são aquilo que vai permitir a comunicação entre autoridades europeias responsáveis pela área pela área financeira, recordo-me da CMVM, pela área fiscal, como a autoridade tributária, e se nós aqui estivermos a ter uma exigência extraordinária, recordo-me da Segurança Social também, se nós estivermos aqui a exigir excessivamente razões de controlo, o que me parece é que podemos chegar a um ponto em que é o interesse público que é afetado e não apenas uma pura questão contratual. Portanto, o que é que o acórdão nos diz? O acórdão diz-nos que vão ser necessárias garantias mais reforçadas, garantias adequadas para assegurar a transferência da informação pessoal para os Estados Unidos. O próprio acórdão aponta para possibilidades como as Binding Corporate Rules, para cláusulas específicas, para a matéria de cloud computing, e sobre essa matéria, Luís e Sara serão as pessoas que nos ajudarão de seguida, Filipe. Obrigado, Alexandre. Então, pelo que, e penso eu, é uma das conclusões que se fazem também da tua análise, ou seja, embora tenha sido até alertado, porque isto não é propriamente novo, a seguir aos Schrems 1 haveria os Schrems 2 e a seguir aos Schrems 2 avançaremos para algo mais. Exato. Portanto, embora isto já fosse de alguma forma expectável, não exatamente o que, porque não sabia o que é que iria acontecer, mas algo neste sentido iria acontecer, a maior parte das organizações, até te pergunto, Alexandre, antes de passarmos aqui à Sara, mas pergunto, a maior parte das organizações provavelmente nem sequer tentaram, aquelas que têm esta transferência internacional, ou que pelo menos sabem que têm esta transferência internacional, já lá iremos, porque há outras que eventualmente não têm essa consciência, mas não terão identificado se as SCCs, portanto, se as Standard Contractual Clauses aplicariam ou se estariam no âmbito de algumas destas derrogações do artigo 49. Portanto, a percepção que eu tenho, de facto, é que a maior parte das organizações não está devidamente preparada. É a percepção também que tu tens? É por várias razões. A primeira talvez seja a de devermos perceber que o que está em causa nos Estados Unidos é a legislação de defesa, a legislação de segurança. Portanto, é o FISA, são executive orders, e depois houve um compromisso que se assumiu de que, na própria decisão Schrems, há um compromisso que se assumiu por parte dos
dos Estados Unidos de que existiria uma possibilidade de controlo através do ombudsman ou de um mediador, e no âmbito do acordo nós percebemos que há uma carta que é enviada no âmbito da elaboração dos REMS 2, dizendo que o PP24, que é outro elemento de segurança, não é aplicável aqui no âmbito desta matéria. Portanto, a matéria é complexa. Eu sei que o comércio tem que continuar, a atividade tem que continuar. Agora, o problema é encontrar um meio seguro para que prossiga, porque o fundamental é perceber-se que o que está aqui em causa é a legislação. Aqui o acórdão aponta para garantias eficazes e para uma ponderação relativamente à adequação da proteção de dados, mas quando nós temos legislação as coisas tornam-se mais difíceis, porque os Estados não vão deixar de aplicar a legislação que têm. E é uma legislação que vem sendo atualizada desde o 11 de setembro e que, evidentemente, que isto tem uma presença muito forte dentro da comunidade de inteligência dos Estados Unidos e não é fácil superá-lo. Claro, ok, obrigado. Sara, obviamente tu, estando na Deloitte e estando em Bruxelas, estás num local, diria eu, de grande confluência de transações internacionais, se calhar mais ainda, este se calhar é entre aspas, do que Portugal. Portanto, a perspectiva que eu teria era que, de alguma forma, te tenha já cruzado com até várias das organizações que, tendo isto como uma das suas preocupações, têm procurado tentar perceber o que devem fazer. Portanto, sem neste caso, Privacy Shield, ou mesmo no âmbito do Acordo dos REMS 2, como é que devem contextualizar as alternativas em termos de ferramentas? Sim, exato. Obrigada, Filipe. Eu estava-me aqui a rir desde já pela pergunta que tu fizeste antes ao Alexandre, porque eu tive a sorte de começar, digamos assim, a minha carreira em proteção de dados numa empresa alemã que era muito vanguardista nestes temas. E já antes do RGPD estar em vigor e já antes dos SREMS 2, ou seja, após os SREMS 1, sabia-se que poderia haver aqui uns SREMS 2 e então a empresa adotou logo a postura de não aceitar transações com empresas americanas que assentassem pura e simplesmente dentro do Privacy Shield. Portanto, exigia também outro mecanismo, como por exemplo as cláusulas tipo, as SCCs. Mas eu sei que isto não era a realidade para a maioria das organizações. Neste momento, agora temos uns SREMS 2 e não basta as SCCs, não é? Após os SREMS 1, muitas organizações decidiram, ok, deixa-me fazer aqui o copy-paste das cláusulas de tipo e agora está feito. Agora vemos que isso não basta, não é? Basta ver se efetivamente estas cláusulas podem ser eficazes, tendo em conta o contexto, a legislação e as práticas desse país terceiro. Eu tenho, de facto, recebido algumas questões que têm mais a ver com agora o que é que temos que fazer, como é que damos prioridade, podemos tomar aqui um risk-based approach, e a verdade é que se nós, embora há já aqui guidelines do EDPB, mas, na verdade, se nós, é bem verdade que não são vinculativas, mas são uma grande ajuda, mas a postura deles não é um risk-based approach, é de facto, acabou a fazer tem que se fazer uma avaliação do impacto, os tais TIAs, um Transfer Impact Assessment, entender qual é que é o impacto destas transferências e se elas continuarem assentes em mecanismos que não permitem uma proteção adequada aos estándares de proteção de dados que existem na União Europeia, as transferências têm de cessar, ou seja, parece aqui uma tomada de posição bastante drástica, mas na verdade é isto que acontece quando lemos as guidelines do EDPB. Isto só para dar aqui um bocadinho o contexto.
Eu aproveitava agora, se calhar, tenho aqui uns slides de outras coisas, mas que se calhar que podem dar aqui uma ajuda. Não sei se estão a ver o meu ecrã. Sim. Estamos. Ok. Isto só para dar um contexto muito geral do que é que nós estamos a falar. O Privacy Shield era uma decisão de adequação. Portanto, nós podemos fazer transferências de dados de forma lícita de várias maneiras. Ou são dentro do espaço económico europeu, ou estão assentes numa decisão de adequação por parte da Comissão Europeia. Se não estiverem nestes dois, temos que então procurar outros, tal como o Alexandre referiu, que estejam no artigo 46. E depois temos as tais derrogações do artigo 49. Estando assente aqui no artigo 46, as mais populares são as tais cláusulas tipo, as Standard Contractual Clauses, e também as BCRs, as Binding Corporate Rules, regras corporativas, regras vinculativas aplicáveis às empresas. E as outras, pelo que eu sei, ainda não existem, ou se existe uma ou outra, eu ainda não vi, só vi em papel, no RGPD, não vi ainda aplicáveis. Pronto. Uma coisa muito importante para referir é que estas tais derrogações, como o Alexandre referiu, são apenas utilizadas em situações excepcionais, têm que ser utilizadas com muita parcimónia e em situações em que as transferências são ocasionais e não recorrentes. Agora, não sei se queres que eu agora aborde como é que eu aconselho a priorizar aqui. Podes começar, exato, se faz favor, por favor. Ok, eu vou partilhar aqui um esquema. Quem me conhece já sabe que eu adoro flowcharts e este tipo de esquemas, mas pronto, para sumarizar aqui, isto tem a ver primeiro com a identificação. Identificação é o quê? Conhecer as transferências que temos, as transferências internacionais que temos na nossa organização. Como é que é isto? O que é isto de conhecer as transferências? Bom, termos primeiro uma lista de quais é que são os importadores de dados. Nós estamos a enviar dados pessoais para outras entidades. Quem é que são estas entidades que estão nestes países terceiros? Que tipo de dados é que nós enviamos? Com que frequência? Portanto, perceber aqui qual é que é o contexto destas transferências que nós fazemos, identificá-las bem. Se nós tivermos as roupas, que é os registros de tratamento de dados pessoais, se tivermos os registros completos, isto vai ser uma grande fonte para nos ajudar aqui neste exercício, porque nós nesse registro já temos que identificar quem é que são os receptores dos dados pessoais, os data recipients, e que tipo de dados pessoais é que estamos a transferir. E também já algumas medidas técnicas e organizativas. Portanto, se tivermos isso de forma completa, vai nos ajudar bastante. Se não tivermos, pronto, temos que ir aqui para um caminho mais tradicional, é ver se temos os acordos de tratamento de dados. Se tivermos, pronto, conseguimos já perceber quem é que são estas entidades. Se não tivermos, podemos ver, ok, contratos que tenhamos, podemos eventualmente até falar com o nosso departamento de compras ou com a contabilidade para ver as ordens de pagamento e perceber quais é que são as entidades terceiras ao espaço económico europeu em que estamos aqui a transacionar, não é? E depois perceber quais é que são essas entidades que são de facto subcontratantes. Aliás, não é subcontratantes, é importadores de dados pessoais, porque pode ser não só subcontratantes, mas também outros responsáveis pelo tratamento. Portanto, o primeiro passo é este, identificar. Depois de identificar, o que eu pergunto é, ok, quando fizermos este exercício de identificação, vamos identificar mesmo aqueles que não temos a certeza. Portanto, se nós utilizamos o AWS, a Amazon Web Services, temos aqui a cloud, em que sabemos que potencialmente os dados podem estar alojados nos Estados Unidos. Pode não ser o caso, pode não haver esse alojamento, pode estar confinado no espaço económico europeu, mas vamos identificar estes potenciais para então verificar se realmente é assim. Depois de identificar, então vamos ver, será que há alguma maneira de manter estes dados na zona económica europeia? Porque às vezes é muito simples
dependendo das transações que estamos a falar, outras vezes não, mas quando é muito simples, então podemos resolver e matar logo aqui a questão. Por exemplo, nestas questões da cloud, muitas organizações têm optado por confinar o armazenamento em zonas que pertencem ao espaço económico europeu. Se não for possível manter na zona económica europeia, vamos ver se estes países de destino, não é? se há, neste momento, alguma decisão de adequação por parte da Comissão Europeia. Há uma lista de países e também de tipo de tratamento, porque nem todas as decisões de adequação são por região, podem ser por tipo de tratamento. Se tiver, ok, green light, siga para mim. Se não, quer dizer, é assim, claro que há alguns cuidados que têm que ser tidos na mesma, até porque uma decisão de adequação não é para sempre. Isto aqui é revisto pela Comissão, não é? Portanto, ou seja, eu estou a dizer siga para mim, estou a ser muito simplista aqui, mas claro que é preciso ter outros tipos de preocupações, mas neste contexto podemos ir. Depois o que eu aconselho é ver logo se estamos a basear numa das derrogações, sendo certo, como já referi aqui, isto não é para ser utilizado com base esta base não deve ser utilizada para transferências recorrentes, é utilizado com muita parcimónia, mas podemos logo ver aqui se estamos a basear as nossas transferências em alguma das derrogações do artigo 49. Se estivermos, verificar se podemos de facto fazê-lo, não é? De que forma é que isto está a ser feito? Que tipo de transferências é que estão aqui em causa? Se pudermos, pronto, ok, o Alexandre também referiu aqui a questão do interesse público, portanto aí podemos ter aqui a tal luz verde. Depois, se não for possível, o meu conselho é então, vamos então ver quais é que são as transfer tools, ou as ferramentas de transferência de dados que podemos utilizar, que pode ser, as mais populares, as Binding Corporate Rules e as cláusulas tipo. Se pudermos basear nestas, não chega. Se tivermos BCRs ou SCCs, temos ainda que fazer mais um passo adicional, e isto veio agora com esta decisão do Privacy Shield, da invalidação do Privacy Shield, que é, temos que garantir que a lei, a legislação ou a prática no país terceiro permite ao importador de dados cumprir com as garantias prestadas por essa ferramenta. Se concluirmos que sim, luz verde. Se não, temos que ainda fazer aqui um novo juízo, que é possível implementar medidas suplementares? E aqui medidas suplementares, estamos a falar de medidas contratuais, organizativas ou técnicas. Quando estivermos a falar de SCCs, que são cláusulas tipo, as medidas suplementares nunca podem ser contratuais, têm que ser complementares. Portanto, se estivermos a basear-nos nas cláusulas tipo, as medidas suplementares têm que ser de natureza técnica. Estamos a falar de encriptação, outro tipo de medidas que certamente depois o Luís dará aqui uma chega. Depois, o que é que temos aqui ainda? Não é possível implementar medidas suplementares, então a transferência tem que ser suspensa ou terminada. Mas aqui há uma coisa muito engraçada, é que ainda assim se diz, se por alguma razão o exportador de dados mantiver a transferência de dados, deve notificar a autoridade competente que poderá proibir. Portanto, se todas as organizações fizessem isto, ia ser um grande problema, não é? Porque não estou a ver as autoridades de proteção de dados com possibilidade para dar vazão a este tipo de pedidos. Se for possível implementar as medidas suplementares, temos que ver se essas medidas são suficientes para manter um nível equivalente de proteção de dados àquele que é garantido no espaço económico europeu. Se sim, é a fase de implementação, adotar as tais medidas, e se não, voltamos atrás, não é? Portanto, não é permitida. E depois a última fase é o monitoring, temos que monitorizar e ver sempre, porque aquilo que nós avaliamos hoje pode não ser verdade, não é? Daqui a um ano ou daqui a algum tempo. Portanto, temos de estar atentos a alterações legislativas, alterações políticas, às práticas. Enfim, isto aqui para sumariar um bocado, mas calma agora para não continuar aqui a discorrer neste assunto.
Obrigado, Sara. A forma como o teu flowchart está desenhado, acho que é perfeitamente claro e é a melhor forma de se entender os vários passos que as organizações têm que tomar. Eu salientava duas coisas, ambas que já referiste. Uma delas, aquilo a que tu te referiste como roupas, que é o registro de atividades de tratamento, e que em Portugal muitas vezes nos referimos como rato. Mas é só para fazer este paralelismo. Eu sei, Sara, tu inclusive no início da chamada, tu tinhas dito, ou antes da chamada, tinhas dito, estou aqui com a terminologia dos termos, com a terminologia em português, que é para ter a certeza que diga aquilo que as pessoas vão entender. Então, só para fazer este apontamento, pode haver pessoas que não conseguem identificar o roupas como o registro de atividades de tratamento. E, portanto, focando que o registro de atividades de tratamento é o primeiro passo e o passo essencial, ou seja, se esse mapeamento não está devidamente bem feito a nível da identificação das atividades, das características do tratamento e dos fornecedores, como tu bem próprio disseste e bem, depois torna-se muito mais difícil a posteriori tentar identificar as peças do puzzle que não encaixam e onde é que eventualmente há aqui alguém que faça a manutenção de uma aplicação e que está baseado elsewhere, não é? Fora, e que nós não temos visão porque não o estávamos a contemplar. Bem como a ausência de, muitas vezes, de contratos e de acordos, etc., faz com que na análise da cadeia de valor não se consiga identificar o risco associado aos subcontratantes, quer subcontratantes, quer entidades responsáveis, outros controladores com os quais possamos ter corresponsabilidades. Todo este processo, e pergunto, Sara, antes de passarmos aqui ao Luís, todo este processo deixa ainda assim espaço para muitas dúvidas, por exemplo, e é uma das coisas que já me tem sido suscitado, na situação em que, quando temos um processor que tem, por sua vez, um subprocessor, e as Standard Contractual Clauses, as SCCs, não estão, neste momento, não são aplicáveis, não estão pensadas para aplicar de processor para subprocessor, só de controller para processor ou de controlador para subcontratante. E isto depois acaba por levantar mais questões em termos de dificuldade de entendimento e de interpretação, correto? Sim, e na verdade essa é uma boa novidade, não é? Também trazida a seguir a esta decisão, houve novos desenvolvimentos, não é? E há agora, em rascunho por parte da Comissão, uma proposta de cláusulas tipo que já são mais abrangentes, que já vão há umas que já vão abranger aqui a questão da relação com o subprocessor, que é uma relação que antes havia muitas dúvidas, porque as organizações não sabiam se devia ser o processor com o subprocessor, se devia ser o controller diretamente com o subprocessor, porque, como nós sabemos, o RGPD não fala diretamente dos subprocessors e, portanto, tudo o que é subprocessor também é processor. Estamos a falar dos subcontratantes. Peço desculpa, eu tenho aqui o RGPD ao lado, mas às vezes falha. Não, é isso, precisamente. Força, Alexandre. Não, agora é o Luís. Não, eu pensava que ias referir. Então, força, ou seja, sim, Luís, antes só ia só alertar, ou pelo menos relembrar as pessoas que a ideia, eu tive a oportunidade de escrever aqui no chat, a ideia destas sessões é a interação, portanto, vão preparando, por favor, as vossas questões e experiências, até porque, como diz o Luís, sempre nós temos todos a aprender uns com os outros. Portanto, é sempre muito importante depois no final termos espaço para as vossas intervenções e as vossas experiências. Luís, neste contexto, e em termos das medidas técnicas que são necessárias aplicar, ou inclusive dos requisitos que se possam identificar na relação com estas entidades que estão, requisitos técnicos, que estão em espaços ou em países onde tínhamos que ter mais cuidado, de que forma, de uma maneira sistematizada, começo por aí, depois obviamente tu pegarás, de que forma sistematizada é que as organizações deveriam abordar o tema? Bem, boa tarde a todos, obrigado Filipe. Hoje é muito mais fácil estar a falar sobre este tema porque tenho a Sara e o Alexandre comigo, porque normalmente quando estou a falar sozinho sobre este tema é um granel porque o conhecimento jurídico é limitado. Portanto, eu vou resumir aqui a minha apresentação à componente mais técnica. Eu tinha aqui preparado um conjunto de slides que já estou a reciclá-los de outros sítios.
seja, que há tempos dei uma formação sobre cloud e este era o meu tema. Portanto, vou pegar já a meio da formação que tenho. Isto o Alexandre teve a explicar, não é? Os funds. E eu gosto mais, normalmente, do segundo parágrafo. O Tribunal esclareceu categoricamente, uma vez que as leis nacionais e os programas de vigilância nos Estados Unidos não passam no teste de proporcionalidade, o seu enquadramento legal em proteção de dados não é essencialmente equivalente requisito imposto pelo RGPD da União Europeia. Ora bem, e quando isto aconteceu, apareceram estas notícias nos Estados Unidos, não é? O Tribunal Europeu de Justiça acabou de matar uma relação vital na partilha de dados. E, obviamente, isto foi na Fortune, nos Estados Unidos. E o que é que isto significa? Na prática, o Alexandre esteve a dizer isto. O que os Estados Unidos têm é um conjunto de legislação, aqueles FISA, e alguns decretos presidenciais, que do ponto de vista de acesso a esta informação lhes dá quase que como um via verde ao acesso a este tipo de informação para efeitos de segurança nacional. E o que o Tribunal vem pôr em causa é exatamente isto, e ao pôr em causa exatamente isto, põe em causa todos estes prestadores de serviços. Amazon, Apple, Dropbox, Facebook, Google, Microsoft, e portanto é todo este ecossistema que está em causa. Deixem-me começar por vos dizer uma coisa, que isto é de uma tremenda hipocrisia europeia, no momento em que a Comissão Europeia se prepara para banir a cifra ponto a ponto. A Comissão Europeia, neste momento, tem uma proposta bastante avançada, já assinei vários manifestos contra isso, que vai impedir que haja soluções que cifrem todas as comunicações de ponto a ponto nos cidadãos europeus. E numa altura em que se prepara para legislar isto, ter este tipo de atitude depois relativamente aos Estados Unidos, não sei, é de uma tremenda hipocrisia. Mas então, vamos ver. O que é que se está a fazer? O que é que se está a fazer a nível europeu? Eu reconheço, mesmo do ponto de vista técnico, é tremendamente difícil nós combatermos este último argumento. Porque realmente nos Estados Unidos, do ponto de vista de segurança nacional, eles têm um conjunto de legislação que na Europa ainda não existe, e o medo do terrorismo lá nos fará chegar, e esta parte da cifra ponto a ponto é exatamente por causa deste medo do terrorismo e vamos combater o terrorismo, mas eu acho que nós vamos chegar a este ponto e quando chegarmos a este ponto de vista, do ponto de vista da legislação europeu, o problema está resolvido. Enquanto não chegarmos a este ponto, o que é que a Comissão Europeia está a fazer? A Comissão Europeia, antes da Comissão Europeia, vamos ver a França começa a apostar em usar provedores de cloud europeus, para exatamente evitar estes mecanismos de transferência de dados entre a Europa e os Estados Unidos. Portanto, no seguimento dos FRANDS 2, a CNIL também vem reforçar esta componente. Is going one step further by saying that the services and companies that handle health data should also avoid doing business with American companies. It's just not about processing European data in Europe. Once again, this is all about avoiding failing under the US regulations and ruling. A Comissão Europeia dá ainda, isto foi o que foi feito em França e com a CNIL, a Comissão Europeia dá um passo em frente. Dá um passo em frente e está já numa estratégia de criar uma grande cloud europeia. E quando falamos numa estratégia de criar um grande mecanismo de cloud europeu, estamos a falar de que já pôs 10 bis exatamente para construir um mecanismo de cloud europeu. Se aliado a isto tivermos o RGPD, se aliado a isto tivermos a estratégia de dados que a Comissão Europeia aprovou em dezembro do ano passado e um conjunto de outra legislação, a Diretiva NIS-2, a Diretiva NIS, o que nós estamos a ver é que, do ponto de vista regulatório, a Comissão Europeia que começa a criar um framework para, de alguma forma, entre aspas, eu não queria muito dizer isto, combater os grandes grupos tecnológicos. Mas que, na minha opinião, está criado aqui um framework e está criada uma tempestade perfeita para os grandes grupos tecnológicos, que são todos de fora do espaço europeu, está, e daí este grande também movimento de lobby que estas empresas têm feito, exatamente do ponto de vista do regulador europeu. Ok, voltando ao tema, o que é que nós podemos fazer? Eu vou centrar a minha intervenção muito rapidamente na cloud, e o que é que se está a fazer em Portugal?
Nós colaboramos com o Gabinete Nacional de Segurança e colaboramos em particular neste projeto. Ou seja, a Microsoft queria credenciar o sistema de cloud, o Azure, no gabinete, através do Gabinete Nacional de Segurança. Nós participamos enquanto laboratório técnico na avaliação do sistema da Microsoft e, na prática, quando falamos nos mecanismos técnicos de cloud, que eu vou centrar na cloud, temos que falar sobre todos estes domínios, desde segurança aplicacional, criptografia, armazenamento de dados e fluxo de informação, segurança física, recursos humanos, cadeia de fornecimento. Portanto, para cada um destes domínios, o que é que foi feito em Portugal, no Gabinete Nacional de Segurança, com a nossa colaboração, foi definido um conjunto de controles, exemplos, algum mapeamento em algumas normas internacionais e como é que isto era aplicado. Portanto, quando a Sara falava nas questões técnicas para além dos Binding Corporate Rules, estamos a falar deste tipo de coisas, ou seja, estamos a falar de garantias de que todos estes controles estão implementados e que estão em place, estão implementados, isso. Do ponto de vista de criptografia e gestão de chaves, portanto, para cada um destes domínios, o que foi feito foi criado um conjunto de requisitos e de controles e validado este conjunto de requisitos e de controle. Portanto, quando vamos para além dos Binding Corporate Rules e entramos na questão técnica, o que temos que varrer é exatamente tudo isto e temos que nos socorrer de todos estes mecanismos e garantir isto. A estratégia da Microsoft, bem ou mal, na minha opinião, fez bem, não é? E se eu tivesse um lugar da Microsoft faria a mesma coisa. O que fez foi abordar o Gabinete Nacional de Segurança e, para deixar os potenciais clientes descansados, o que fez foi tentar que um organismo como o Gabinete Nacional de Segurança desse um selo de que todos estes mecanismos estavam a ser garantidos. Do ponto de vista legal, se isto é esse extra que é necessário ou não, não sei, não queria ir por aí, mas que dá algum conforto a quem vai usar este tipo de tecnologia, dá um conforto. Porquê? Porque houve uma entidade nacional que validou que estes mecanismos estavam implementados. Este é mesmo o último slide para vos dizer o quê? Para vos dizer que, por muito que estes mecanismos estejam todos implementados, o que não nos faltam são vários exemplos de data breaches e de problemas com os sistemas de cloud. Portanto, este aqui em particular era do ponto de vista de engenharia social, era um problema com um funcionário e, portanto, dar-vos só esta última nota que, embora isto exista e tenha sido validado, não vamos deixar de ter este tipo de consequências. Agora, só mesmo para acabar e voltando aqui atrás, tudo isto que aqui está e que foi validado, não dá garantia absolutamente nenhuma sobre o problema fundamental que era este, que é o Tribunal esclareceu categoricamente, uma vez que as leis nacionais e os programas de vigilância nos Estados Unidos não passam no teste de proporcionalidade. Ou seja, por muito que nós consigamos validar que o sistema de cloud tem todas as boas práticas do ponto de vista de segurança de informação, de criptografia, controle de acesso, seja o que for, eles não passam no teste de proporcionalidade. Porquê? Porque o enquadramento legal nos Estados Unidos é diferente do enquadramento legal na Europa. Portanto, eu acho que estamos mesmo aqui num deadlock e acho que esta estratégia europeia de construir a sua própria cloud, não sei, não é inocente. Não queria criar aqui nenhum filme, mas acho que todo este enquadramento regulatório europeu tem um racional por trás. E parava aqui. Obrigado, Filipe. Nada, obrigado Luís. Eu acho que inocentes haverá poucos. Poderá haver muita gente que se calhar não se apercebe de muita coisa, mas inocentes só por opção. Eu acho que por aquilo que vocês os três tiveram já a oportunidade de partilhar, parece-me lógico, corrijam-me se estiver enganado, mas começarmos a observar aqui um esforço, até por aquilo que acabaste de dizer, Luís, mas um esforço das organizações em começarem, aquelas que não têm já, começarem a ter delegações regionais, os seus próprios escritórios na Europa e a garantir que, pelo menos de um ponto de vista formal, jurídico, não há uma transferência de dados que saia do espaço europeu. Pergunto-vos se nas vossas interações vocês já têm sentido esse esforço, seja de entidades americanas que procuram criar, americanas e não só, atenção, que procuram criar, portanto,
setting store na Europa, precisamente para evitar isto. Eu sei, porque já tenho passado, as explicações são sempre essas, portanto, cada vez que se chega a um momento em que, atenção, onde é que isto é armazenado é nos Estados Unidos, é sempre em Dublin, ou é sempre em Amsterdão, ou é sempre em Frankfurt, ou é sempre... Portanto, isso regularmente tem sido o caso, sendo que depois sabemos que o cuidado é preciso ter cuidado para saber se de facto não haverá consulta ainda assim de recursos que possam estar fora do espaço europeu, sendo que a consulta também é, por si só, um tratamento. Mas vocês têm sentido já nas vossas interações este cuidado maior? Bom, desculpa, ias dizer, Luís. Alexandre, deixa-me só começar. Claro. Eu modificava um bocadinho a tua pergunta, Filipe, e fazia a pergunta à Sara e ao Alexandre, se me permites, Filipe. Força, claro. A pergunta que eu para mim faço muitas vezes, e aqui ainda não tenho muito bem a resposta clara, embora suspeite que saiba a resposta, é se por muito que ponham um data center na Irlanda, sendo empresas americanas, se do ponto de vista da legislação dos Estados Unidos, estes organismos como a NSA não continuam a ter acesso aos dados, por muito que eles estejam armazenados no espaço europeu. Não é? Porque, na prática, as empresas obedecem às leis americanas, os dados estão em data centers controlados por estas empresas. Eu não sei se o facto de terem os data centers num espaço europeu vai resolver o problema ou não. Ok. Ora, eu penso que o Luís concluiu ainda há pouco com aquilo que eu costumo dizer, que é uma coisa é termos um problema contratual, outra coisa é termos um problema legislativo, ou outra coisa é termos um problema que é sucessivo a um contrato. Outra coisa é termos um problema legislativo, e aqui é claramente um problema legislativo que se conhece desde 2000, quer dizer, isto desde 2000, embora as coisas tenham sido acentuadas, mas desde o Safe Harbor que se sabe que uma decisão destas, uma decisão de validade do Safe Harbor não passaria no Tribunal de Justiça da União Europeia. Portanto, não tinha-se essa convicção. Depois isso sucedeu, e com uma alteração legislativa posterior a 2001, veio a acontecer também agora com os hamsters. É muito difícil nós estarmos é mesmo um esforço de imaginação, estarmos a tentar, com criatividade, superar aquilo que é o limiar da legislação norte-americana. No caso que estás a referir, Luís, essa matéria também tem que passar pela apreciação de acordo com a legislação americana das entidades de segurança norte-americanas, e é particularmente complexo porque parece que tudo isto é feito, isto agora uma criticazinha, parece que tudo isto é feito de maneira a não haver decisões de adequação. Quer dizer, se nós formos ler aqui o artigo 45, perdão, o artigo 45, número 2, a linha A, isto parece que é feito de maneira, a exigência é tão desenvolvida que parece que nós estamos aqui a falar no espaço económico europeu, e que não há, fora do espaço económico europeu, quem consiga preencher estes requisitos. Quer dizer, primado do Estado de Direito, respeito pelos direitos humanos, liberdades fundamentais, legislação pertinente em matéria de proteção de dados, nomeadamente em matéria de segurança pública, defesa, segurança nacional e direito penal. Tudo isto que foi curiosamente feito ou trazido para o RGPD à medida de que era redigido o Acórdão Schrems I, vem tornar as coisas muito complicadas e vem tornar evidentemente que complexo o processo que a Sara estava a descrever de superar estas dificuldades, quer por via contratual, quer com as cláusulas de proteção adequada, por via que já não é contratual. Portanto, quando se procura dar uma resposta a quem queira estar dentro do direito e a manter atividade com os Estados Unidos, isto torna-se bastante complexo.
Não sei, Sara. Eu concordo com aquilo que foi dito quanto a essa questão de transferir para os Estados Unidos. Enfim, efetivamente nós não sabemos. O que nós dizemos sempre é que os dados fiquem no espaço económico europeu, não é? E se houver alguma transferência para a casa-mãe, que seja bastante limitada e não aquilo que tem a ver com dados pessoais. Agora, se isso efetivamente acontece ou não, espero que não. Mas é uma coisa que nós não podemos saber. Agora, eu tenho visto muito essa preocupação, sim, Filipe, especialmente, eu trabalho muito com a Comissão Europeia e com algumas agências europeias, especialmente essas entidades, tem havido uma preocupação enorme nesse respeito, em manter dentro do espaço económico europeu e em procurar alternativas. Claro, claro. Muito bem, nós já temos aqui algumas questões e uma mão levantada. Vou começar pela mão levantada e depois passarei às questões. Entretanto, fica ao repto a quem mais queira colocar ou intervir, que esteja à vontade. Vou então dar a palavra a Cristina Máximo Santos. Cristina, não sei se me está a ouvir. Penso que sim, pergunto se me estão a ouvir a mim. Boa tarde, Cristina. Olá, Cristina. Olá, boa tarde a todos. Muito gosto em encontrar-nos aqui hoje neste webinar. Eu gostava apenas de tecer alguns comentários de quem, na prática também, como vós, está a sofrer com esta questão. Porque, por um lado, no âmbito da organização para a qual trabalho, da Caixa Geral de Depósitos, naturalmente que fazemos transferências internacionais de dados para os Estados Unidos, eu diria, diariamente. E diariamente numa base que não é ocasional. Portanto, nem sequer parece-me, enfim, eu sou jurista, mas tenho aqui muita dificuldade em interpretar todas as implicações deste Acórdão Schrems II. Não me parece que as transferências internacionais que são feitas para os Estados Unidos, agora situando-nos nos Estados Unidos, encontrem acolhimento ou fundamento legal aqui no artigo 49, pelo menos todas elas, e portanto estamos aqui com um problema sério que não é só nosso, é de toda a banca, como recentemente tivemos a oportunidade de discutir no âmbito de um fórum de DPOs dos bancos europeus. Portanto, por outro lado, e no âmbito destas transferências internacionais, é algo que resulta como obrigação legal para os bancos, mas não só, porque é uma obrigação legal que tem outros destinatários, em matéria de prevenção de branqueamento de capitais e combate ao financiamento do terrorismo. Nós somos obrigados a fazer aqui um conjunto de assessments relativamente aos nossos clientes, relativamente aos destinatários dos fundos e etc. Mas eu tenho alguma dificuldade em fazer exatamente aqui, digamos assim, a subsunção desta legislação de prevenção de branqueamento de capitais e combate ao financiamento do terrorismo a um interesse público nos estritos termos do artigo 49. Claro que podem, e perfeitamente, eu admito isso, ser ignorância minha e haver juristas mais habilitados do que eu a fazer esse enquadramento legal. Mas, como digo, não é? Estivemos cerca de 70 DPOs a debater o tema e viemos muitíssimo angustiados do resultado desse nosso debate, porque exatamente ao nível dos bancos, em que boa parte das transferências nem sequer são, digamos assim, ordenadas por nós próprios, são os nossos clientes que são, digamos assim, quem nos pede esse serviço, é aqui muito difícil neste momento sustentar a conformidade destas transferências, em especial para os Estados Unidos. Por outro lado, nada disto é fácil, não é? Ao que julgo perceber, nós não temos sequer uma legislação única americana sobre proteção de dados. Nós teremos, eventualmente, eu não conheço, 50 leis de proteção de dados dos respectivos Estados americanos.
E, portanto, o ónus quando o exportador de dados é europeu, não é? Nomeadamente os bancos, por o ónus de fazer a avaliação do nível de adequação da legislação e das práticas de proteção de dados desses 50 Estados americanos é algo que é impossível. Não posso dizer de outra forma, é redondamente impossível fazermos esse tipo de avaliação. Não temos conhecimentos técnicos para o efeito e fazer esse tipo de avaliação. Acho que já alguém hoje, citando, falou em cinismo, a hipocrisia da União Europeia. Bom, eu acho que aqui este casamento entre o combate ao financiamento do terrorismo, a prevenção do branqueamento de capitais e a conformidade a 100% com o RGPD é outro nó cego. Sei que a via de solução é exatamente a via legislativa. A União Europeia já está a rever a legislação de prevenção de branqueamento de capitais, exatamente para ela ser completamente compatível com o RGPD, porque há 3 princípios, nomeadamente o da minimização, o da limitação das finalidades e o da conservação de dados, que não há compatibilização possível entre o RGPD e a prevenção do branqueamento de capitais. E, portanto, eu diria que e não me alongando, e acho que já estou a fazer uma grande intervenção em termos de tempo, não em termos de substância, eu diria que as transferências internacionais de dados são aqui outro nó cego importantíssimo, que veio aqui fazer-nos voltar para trás em matéria de proteção de dados e deixar-nos aqui, é isso que me sinto, um bocadinho desnorteada com toda esta matéria. Obrigada a todos pela escolha deste tema e por estarmos hoje aqui a debater isto mesmo. Muito obrigada. Obrigado, Obrigado, Cristina. Alexandre, Sara. Ora bem, eu só queria, de acordo com o que a Cristina referiu, relativamente aos bancos, portanto, a entidades bancárias e fora de um mecanismo que não seja esporádico, comum das dificuldades que a Cristina apontou. Agora, quando falamos aqui do interesse público, portanto, não é propriamente uma entidade bancária, isto podia ser aplicável, por exemplo, ao Banco de Portugal, mas no artigo 112 desculpem, o considerando 112 aqui do regulamento, fala para concretizar o que seja o interesse público, portanto, não deixa isto no ar, dá-lhe uma concretização. E essa concretização é referida a intercâmbios internacionais de dados entre autoridades de concorrência, administrações fiscais ou aduaneiras, autoridades de supervisão financeira, portanto, tipicamente uma CMVM, entre serviços competentes em matéria de segurança social, portanto, claramente, porque há um grande tráfego no domínio da segurança social neste capítulo, saúde pública, por exemplo, o caso da localização de contactos, no que respeita a doenças contagiosas, para reduzir ou eliminar a dopagem no desporto. Mas se tirarmos aqui a dopagem do desporto, que é um problema seríssimo de proteção de dados, é um problema seríssimo, quer dizer, o que se faz aí do controle do atleta é uma matéria muito séria de proteção de dados, mas se quisermos substituir este exemplo, porque já vem com decisões neste sentido do grupo do artigo 29, mas quisermos pôr aqui a pandemia e, portanto, aquilo que se está a passar neste momento no domínio da pandemia, portanto, isto estaria coberto por estas razões de interesse público. Portanto, o que é que eu digo? Que a interpretação que necessariamente uma derrogação tem que ter, que é limitada, quando estamos aqui a falar do interesse público e quando estamos a referir formas de transferência de informação que pode ter na base esta matéria do terrorismo ou do branqueamento de capitais, que depois pode dar origem à corrupção, terrorismo e outro tipo de criminalidade, creio
temos que fazer uma interpretação diferente deste artigo 49, a linha D do regulamento. Não é isso que eu encontro nos textos das autoridades nacionais, nem do comitê, nem do board, mas é o que me parece ser adequado. Não sei, Sara. Eu até, se calhar, iria mais longe, mas não querendo estar a fazer um juízo precipitado, porque não olhei com detalhe, mas para mim, eu enquadraria isto até na exclusão do âmbito de aplicação. No artigo 2, quando se diz a linha D do número 2, que diz que quando é para efeitos de prevenção, investigação e detecção de questões de crimes, não é? O branqueamento é crimes, e depois também temos a LEDS, que é a diretiva que se aplica neste tipo de situações. Eu sei que aqui os bancos não são autoridades competentes, mas tendo em conta que nós temos também que harmonizar o RGPD com outra legislação aplicável, havendo a obrigação para os bancos, para instituições financeiras, de cumprir com esta outra legislação, nestas competências que são destas autoridades, eu acho que haverá forma de compatibilizar por esta via. Não sei, apenas uma ideia. É uma possibilidade. Aliás, a Espanha foi condenada muito recentemente por não ter transposto a diretiva, essa diretiva da segurança, porque o RGPD é regulamento, mas estas diretivas também causam dificuldades na aplicação do RGPD e às vezes os Estados esquecem-se. Acho que foi qualquer coisa como 85 mil euros por cada dia de atraso e 15 milhões de algo do género. Muito bem. Obrigado, Cristina. Obrigado. Luís, desculpa. Deixa-me só acrescentar uma coisa ao que a Cristina disse. Claro que sim, desculpa. E não tem a ver com a banca, Cristina, não vou falar da banca, que aí o Alexandre e a Sara, de certeza, que dominam melhor e jurídico, mas com o que diz dos 50 Estados ter uma legislação, cada um o seu. Curiosamente, é a proteção de dados das poucas exceções em que existe legislação transversal a todos os Estados, na área da saúde. É pena não ser na banca, eu concordo consigo, mas na área da saúde os Estados Unidos têm a RIPA, que é completamente transversal a todos os Estados e é das poucas regulações que têm um âmbito nacional. E tem a ver com questões de proteção de dados na área dos dados, categoria sensíveis de dados, não é categoria especial, os dados da saúde. Percebo e partilho as suas dores de não haver isto de uma forma mais alargada e ser só no âmbito da saúde, mas eu estive lá uns anos e percebo que mesmo conseguirem o ter aprovado a IPA foi um feito digno de muito, muito destaque. Certíssimo. Estamos já, portanto, passamos sensivelmente mais de uma hora. Não há neste momento mais interações em áudio a pedir para falarem. Há aqui algumas notas, questões que foram colocadas no Q&A. Vou fazer muito rapidamente uma revisão. Algumas delas são comentários, outras são questões, portanto, a ver se consegue esclarecer aqui alguma das questões. Ora, a primeira dizia respeito à cloud, mas entretanto era durante a intervenção do Luís e há aqui uma consideração de que o Luís já estaria a responder a parte das questões, portanto isso já foi falado, e fica aqui uma questão no ar, portanto, colocada pelo Pedro Santos: estaremos realmente em conformidade usando um Office 365 numa perspectiva de portanto, da salvaguarda dos dados estarem em território europeu, se isso será o suficiente para garantir compliance, a conformidade. Eu juntaria esta a um outro comentário, só porque também diz respeito à Microsoft. Portanto, algumas mensagens depois, o Henrique Nepto faz referência a que a Microsoft terá atualizado a sua documentação e refere a diretiva de 95, que será, suponho eu, um lapso, e perguntar se há alguns comentários. Portanto, em relação a esta atualização da Microsoft com a diretiva 95, não sei se alguém quererá comentar. Luís, não sei se tens alguma percepção a acrescentar. Não, a avaliação que nós fizemos à Microsoft foi só do ponto de vista de cibersegurança, não teve nada a ver com proteção de dados. Foi o conjunto de controles era para estar credenciado para nacional reservado. Pronto. E em relação à questão que ficou em aberto, estaremos realmente em conformidade usando um Office 365? Não sei se há
Alguém que queira comentar? Dos três? Eu não Fiquem sei. aberto. Pois é, Eu não sei. Fiquem aberto, fiquem aberto. E deixa-me dizer-te, Filipe, o não sei está muito próximo do provavelmente não. Pois, Portanto, eu acho que a essa era, resposta não é categórica assim. acho que essa era a intenção do Pedro quando a colocou. E tanto é uma boa pergunta como, infelizmente, Pedro ficará sem resposta. Posso só acrescentar uma coisa Claro, quanto a claro, isso. Sara. A própria EDPS, a entidade de supervisão das instituições europeias, já fez uma análise sobre a Microsoft e sobre a utilização do Office 365. Nela concluiu que era preciso tomar certas medidas, fez umas recomendações, e eu sei que, por exemplo, as instituições europeias há outras cláusulas contratuais extra que foram acordadas. Eu posso partilhar aqui, se quiserem, aqui no chat, esta análise que está mais detalhada e deve responder a algumas questões do Pedro. Peço desculpa, eu partilhei com o Filipe, vou partilhar aqui com toda a gente. Obrigado, Sara. Muito bem, obrigado. Há uma última questão também do Henrique, a perguntar se já em algum momento encontramos algum modelo template de Transfer Impact Assessment. Estou a trabalhar nisso. Pronto, então, Henrique. Deixa-me só dizer-te uma coisa no que diga respeito a avaliações de impacto. Por muito que haja um template pode dar uma falsa noção de compliance. Porquê? Porque quando falamos em avaliação de impacto, falamos dos riscos, é preciso conhecer muito bem os riscos. Não é ter um template, chutar com 2 ou 3 riscos e achar que aquilo está feito. De todo mesmo. Portanto, eu acho que esta questão dos templates, e a CNIL pôs cá fora quando foi os de PIAs, algum software para isso, acho que fez um mal terrível a esta área. Porquê? Porque as pessoas preenchiam aquilo e achavam que tinham o que tinha feito. E na prática não avaliavam risco absolutamente nenhum, porque é óbvio que essas ferramentas têm que deixar a introdução dos riscos, a probabilidade, o impacto e o dano em aberto, porque não há uma receita que sirva a toda a gente, não é? Sim, isso é verdade. No entanto, pronto, tal como há de PIAs, agora fala-se nos TIAs, que é os tais Transfer Impact Assessment, e a nossa, pronto, aqui aquilo que eu estou a construir segue muito aquele organograma, aquele flowchart que eu vos mostrei. Portanto, identificação, sendo que a identificação aqui, em vez de ser das atividades de registro de tratamento, foca-se primeiro em quem é que são os exportadores de dados. Começa por esse prisma. Começamos por aí, fazemos ali a cópia do que é que está nos registros de tratamento de dados, sobre o que é que tipo de dados é que estamos a tratar, quais é que são as medidas técnicas e organizativas que já temos, mas sim, temos que ter lá campos em aberto que é para fazer a tal análise, até porque esta análise do que é que são garantias essencialmente equivalentes à proteção que é conferida na União Europeia, enfim, não é um exercício de Excel ou template, é um exercício muito complexo, eu diria até que é uma mini decisão de adequação. Sara, no meu trabalho mental. Eu acho que os templates são importantes e eu tenho certeza que o trabalho que fizeste está muito bem feito. Aqui, deixa-me só dizer porque é que fiz a intervenção, não era por causa da tua, é porque eu tenho muitos encarregados de proteção de dados, de vez em quando até revoltados, a dizer, mas porque é que não tenho uma receita para o DPIA? Uma receita que eu siga e no fim o meu DPIA está feito e o meu problema está resolvido. E a minha resposta que eu lhes tenho dito é, olha, precisa de alguma experiência, de alguma intuição, de conhecer os riscos, quer técnicos, legais, processuais. Não há uma receita que sirva a todos os problemas, não é? Perceba a tua dor. Não, mas isso é um dos problemas com tudo que envolve Impact Assessment, é que isto tem que ser feito por alguém e não é por Deus para todos. Isso. Não há um Deus que faça isto e todos os outros vão enfim, seguir aquela oração, se não existe. Curiosamente, o tema do nosso próximo webinar daqui a 2 semanas é precisamente os DPIAs. Eu não sei se vocês já sabiam ou não, mas acabou por encaixar perfeitamente bem aqui para terminarmos, fazermos aqui o wrap-up desta nossa conversa. Sara, muito obrigado pela tua presença e pelo teu contributo.
Teremos, obviamente, a oportunidade no futuro, espero eu, podemos contar com a tua presença. Sempre que queiras ou que consideres que há temas, como já tive a oportunidade de dizer, temas que devam ser abordados, por favor, peço-te a iniciativa de os sugerir, que nós cá estaremos com todo o gosto para discuti-los contigo. Alexandre e Luís, obrigado uma vez mais pela disponibilidade, como sempre. E a todos os que nos estiveram a ouvir, espero que não só tenha sido proveitoso, como nos vejamos daqui a 2 semanas, sensivelmente. Obrigado a todos, boa tarde. Boa tarde.